Fala galera, mais um Pod Físio no ar aí com vocês. Hoje ao vivo no YouTube, TikTok. Estamos aqui como sempre com os integrantes da mesa que ficaram fixos agora aqui, né, me dando trabalho. O Hugo e o Marco Aurélio agora aqui comigo. Agora tem que aguentar mais um aqui na mesa. E hoje eu vou apresentar para vocês o Dr. Felipe Guetti, especialista em joelho, ortopedista especialista em joelho, que é um tema muito abrangente, para que todo mundo tem pergunta, todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade como opera o joelho, o que vira depois, arranca o menisco, não arranca, aí o Dr. Pedro fez artroscopia, arrancou meu menisco. Não, vamos ver, saber se é verdade isso aí. E aí, Felipão, se apresenta para nós aí, fala um pouco da sua vida. Eu fico bastante agradecido aí com o convite de vocês. E, bom, na verdade a minha trajetória foi semelhante à sua, né? A gente se conheceu lá na faculdade, somos formados pela mesma faculdade. E a gente começou a se conhecer melhor lá durante a especialização na ortopedia, na PUC. E tivemos bastante contato ali, porque a ortopedia é mais dinâmica, né? Aquela coisa de você atende, olha, dá uma olhada aqui, e como era todo mundo junto ali, a parte ortopédica junto com a fisioterapia, então era bastante dinâmica. E aí a gente cada um seguiu o seu caminho depois, né? Aí eu acabei fui para Ribeirão, fiquei um ano lá, fiz minha especialização de joelho lá na USP. Voltei para cá em 2011. Por aí. E aí, desde então a gente está aqui em Campinas fazendo o nosso trabalho aí. Hoje você atua no Veracruz e na sua... Hoje eu estou mais focado em 2 locais praticamente, né? A minha clínica, né? Eu atendo com a minha esposa, a doutora Ana Maria, que é uma ortopedista infantil. Convidar a futura do Pod Físio, a gente está confirmado já. Exatamente. E o foco assim maior é no Veracruz, né? No Hospital Veracruz, que a gente atende lá. Basicamente hoje a gente está focado nos 2, né? Depois de muitos locais. Muitos locais. A área de saúde é assim, a gente começa num monte de local. Aí depois a gente vai selecionando onde vai dando mais qualidade para ele, qualidade para o paciente, né? Exatamente, a gente vai focando. Depois começa os filhos, aí vamos ficar só aqui em Campinas, porque tem que levar para a escola, volta. Então é uma coisa mais dinâmica ali. Mas hoje a gente está só nesses 2 locais. Que legal. E assim, né? Hoje a procura por especialidade de joelho aumentou muito, né, cara? Hoje praticamente todo esporte que faz, o joelho está envolvido, né? Que quase todos, né? Esportes envolvem você correr, você ficar de pé. Você andar. Assim, todos, né? Exceto alguns tipos de esporte, né? Esporte eletrônico que você pode... Mas assim, né? Você pode dar uma condropatia de ficar joelho dobrado lá o tempo todo. Fica sentado com o joelho dobrado, dá uma condropatia, né? O que tá chegando mais hoje, Filipão? O que tá chegando hoje mais lá pra você, cara? O que mais tem, assim, como rotina no consultório, eu diria que a grande maioria é a disfunção femoropatelar, né? Que é a condromalácia. A famosa condromalácia na ressonância, gente. Ó, tem condromalácia. Hoje vamos falar para vocês que é condromalácia, né? É um tema muito frequente no consultório. As pessoas ficam assustadas, né? Falam, poxa, eu tenho condromalácia, já acho que é uma baita de uma lesão grave. O nome chama atenção, né? Exatamente. Que não deixa de ser uma artrose. Uma artrose da patela. Não deixa de ser uma artrose. É um grau mínimo, início de um processo degenerativo que todo mundo vai ter no decorrer da vida, né? Não tem jeito, a gente vai envelhecendo e vai tendo o afinamento da cartilagem, não só no joelho, né? Mas no corpo todo, principalmente coluna, né? Tem bastante local de apoio, né? Coluna, quadril, joelho principalmente, tornozelo agora é muito frequente por causa das lesões, está se fazendo mais exames para detectar lesões ligamentares, tá? E vem as famosas condromalácias. Mas assim, eu diria que hoje o principal motivo 70%? E assim, o pessoal assusta muito com o nome, né? Condromalácia, o que eu vou fazer? É uma artrose, não é? Aí vai direto no Google procurar. Aí começa a vir aquelas opiniões, eu vou falar o termo aberto, aquelas desgraceiras pra você, né? Começa a vir aquelas perguntas que você fala, mas é uma artrose, eu não vou andar mais, eu não vou correr mais. O que vai acontecer comigo, né? Aí começam as discussões, né? Chega pra você também, né? Algumas coisas. Eu tenho condropatia, eu vou correr ainda? Chega. Chega. E assim, uma das coisas que a gente tem que orientar é que
a condromalácia não vai te impedir de fazer atividade, não vai te impedir de fazer as coisas. Pode ser que você tenha dores, né? Mas assim, a questão é a adaptação da sua rotina, né? Tanto de exercício, de prática de atividade, que aí sim você adequar o ângulo do exercício. Você não tenha dor, né? Porque às vezes tem muitos casos assim, né? A pessoa fala, eu tenho condromalácia, eu não posso correr? Pô, poder pode, né? Exatamente. E acho que existe muito isso, né, doutor? Eu acho que a proibição é ruim, né? A proibição, o termo proibido é um negócio que mexe muito com a pessoa, né? Eu não posso mais, é um negócio muito forte, né? Eu acho que o tema atual, assim, que tem de mais recomendado hoje, é assim, você pode, desde que faça uma coisa adaptada, né? Por exemplo, você tem uma condromalácia que tem alguns graus, né? Grau 1, 2, 3, 4, o seu grau 4 é o grau máximo ali, que vai ter muita dor, desconforto, joelho bastante inchado. Em qual delas eu posso fazer atividade? Basicamente em todas, né? Desde que você faça uma coisa adaptada. Você tem uma condromalácia grau 1, que geralmente não dá sintoma, mas fica aquele joelho barulhento, né? Parece que tem uma areia lá dentro, uma coisinha que incomoda. O que eu tenho que fazer? Geralmente o que a gente faz é uma avaliação ortopédica inicial. Ver se a perna é alinhadinha, porque tem a perna que é um pouco mais para fora, né, que é o genvar, que a gente chama, mais para dentro, aquela perna cruzada, parece um X. Esses são fatores que causam com maior frequência em pacientes mais jovens, né? Com alta demanda. O paciente começa a fazer uma atividade física, né, não faz um preparo, não faz uma musculação. O que mais acontece hoje. O que mais acontece. E aí vai acabar apresentando dor, desconforto, o joelho fica inchado. E o foco hoje, a princípio, é assim, todo mundo deve fazer alguma atividade física e um preparo em paralelo. Então, assim, eu vou começar a correr, mas eu tenho uma condromalácia. O que eu faço? Você tem que fazer um preparo muscular dos membros inferiores, geralmente coxa, panturrilha, ativar o quadríceps. E principalmente, uma coisa que todo mundo esquece, que é ativar o glúteo. Perfeito. O glúteo é uma musculatura que o pessoal às vezes tem vergonha de fazer, né? Sou homem, fazer glúteo pra quê, né? Mas hoje você sabe. Eu meto com o na nuca dos homens direto lá. Hoje sabe que dá para fazer alguns reforços de musculatura glútea com bandagem, faz agachamento livre, alguns aparelhos, né? Eu pego muito o caso, é importante esse termo que ele falou, cara. Eu pego milhões de pacientes, faço crossfit, ergo 100 kg, deadlift, sei lá, aqueles nomes lá, né, tal. Aí eu passei um elástico para fazer o cara fazer glúteo médio. Não tinha força. O cara teve câimbra no glúteo. Eu não tinha força pra fazer. Você sabe por quê, né? Porque não isola. Não é que não isola. O que acontece? É meio que, né? Eles vão treinar, eles vão agachar, eles já são orientados. Abre o pé. Entendeu? Eles já jogam o pé pra fora. Então eles acabam facilitando a ação, né, do joelho jogar pra fora, e aí você acaba não utilizando o glúteo. Então, na hora que você requisitou, ele realmente não tem esse controle motor, entendeu? Tem muito marco no futebol? Então, até fazer uma pergunta pro doutor. No meu caso, 30 anos de bola, doutor, como é que faz? Eu já não devo ter nada no joelho. Aposentou, né? Então, assim, na área esportiva dele. Ainda mais hoje, a gente tava. Nem precisa mais, né, Fabiano? No meio do futebol, a gente sabe que hoje, a gente tá até conversando, né, antes de começar o programa, a conversa, e se falava muito da preparação física hoje, né? Que hoje o esforço é muito grande, né? Na vez que eu vim aqui, né, Flavinho, que a gente veio falar de futebol também, falamos no caso do Ronaldinho Fenômeno, né? Que é um caso assim que chocou todo mundo, né? Mundialmente ficou, se falou muito de joelho por causa das lesões que ele teve no joelho. Por exemplo, no caso de um atleta igual, no meu caso, 30 anos consecutivos, só jogando futebol, salto e mudança de trabalho, porque eu joguei tanto aqui quanto na Europa, então tudo é uma adaptação. Como é que você consegue ter uma segurança de ter um tempo tão vasto assim e não ter problema de joelho? Dor, principalmente, né, que eles falam. Mas rasgou a pergunta agora. Porque assim, o que a gente tem assim, de novidade na parte ortopédica, assim, em termos de atividade esportiva, nós envelhecemos, né?
Então, infelizmente, isso a gente não consegue bloquear. E você pega um jogador de futebol profissional, semi-profissional ou até amador, que tem uma alta demanda, ele vai ter sintoma precocemente. Se ele tiver uma tendência, quer seja genética, quer seja um desvio de eixo, que a gente chama de desvio da perna, para fora, para dentro, e com os treinamentos, que é exaustivo, né? Todo dia tem jogos, campeonatos, se machuca e faz reabilitação e volta a jogar. Não tem muito tempo para isso, né? Porque tem a temporada, né? Então, o que eu vejo assim, os jogadores de futebol, eu acho que se aposentam cedo justamente por isso. A gente não tem uma tecnologia suficiente hoje para recuperar a cartilagem perdida. Então, a cartilagem ela vai se desgastando naturalmente e quanto maior a exigência, igual um pneu de carro, você andar só na casquinha, lá você vai andar 100 mil quilômetros. Agora, se você vai numa corrida, muita curva, muita exigência do carro, ele vai durar 20 mil quilômetros. Então, a cartilagem do joelho é exatamente isso. Ela tem por volta na patela de 5,2 milímetros, que é assim, o suficiente para... É grossa, não é uma coisa pequena, desconsiderável. Então, você vai ter esse esforço de impacto, pressão, saltos, pulos, mudança brusca de direção. Você vai acabar exigindo demais da cartilagem e ela vai ter uma lesão precoce. E quando se fala de cartilagem no futebol, já fala assim, putz, pelo jeito eu vou parar cedo de jogar. Ou então, teve um menino lá em Portugal, cara, que ele tinha problema de cartilagem, ele devia ter o quê, uns 22 anos. Ele tinha praticamente 1 ano e meio que estava tratando e não conseguia voltar. Não longe. Rodrigo Não Caio voltar, voltou ontem, capengando, mas voltou a jogar. Eu acho que a cartilagem dele, tanto é que ele foi fazer o teste, saiu de São Paulo, que era para ir para o Valência, ele voltou. Ele não foi aprovado no exame. Então alguma coisa já tinha ali. Então no Flamengo agora for mexer 3 artroscopias seguidas, eu acho da exigência, né? Porque assim, você é convocado, você tem que jogar. Não sei que a equipe médica fala, olha, não, vamos reabilitar mais, vamos fazer um trabalho mais específico, mas você tem o seu trabalho, né? Você vive com o corpo. Né? Igual eu falei, quando se fala de cartilagem, pô, cara, é uma preocupação gigantesca, porque é uma coisa que até hoje a dificuldade de você retornar, por exemplo, o Rodrigo Caio é um exemplo. Tá parado lá no Flamengo desde que saiu o Jorge Jesus. Entendeu? E a cartilagem, o problema dele, né? O Jesus saiu quanto? O Jesus saiu foi 2 anos. Tem tempo. Mais. 3 anos, ele tá parado 200 tempo, cara. Então toda vez que se fala, pô, jogou mundial, mexeu com a cartilagem, já tinha uma preocupação assim, gigantesca, porque a gente já sabia que dentro do futebol e na alta performance, às vezes é até difícil você conseguir voltar a jogar. Cara. A gente sabe muitos casos assim. Às vezes na maioria das vezes você volta, mas não naquele nível que você estava anteriormente, né? Se você se machuca... Limita, né? Limita, até pelo medo, receio de se machucar. Né? Bom também. E outra, né? Quando você tem uma lesão de cartilagem, seu corpo começa a produzir mais sinovia para proteger aquela articulação, né? Exato. E aí, com o excesso de sinovite, o seu joelho começa a inchar. Inchou, gera uma inibição artrogênica natural, que todo mundo tem. O músculo, você tem contração, mas está meio inibido nas fibras profundas dele. Então isso aí também, se não pegar batido no clube, o cara vai perdendo mais o quadríceps, aí mais pancada na cartilagem, e aí para ele voltar é um trabalho muito maior, ou aumento da lesão. Sim. É que na verdade, Marco, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia errada, entendeu? Assim, a cartilagem em si, ela não é geradora de dor, entendeu? Ela não é o problema, mas ela é uma proteção, entendeu? Então, quanto menor o grau de proteção, é igual o Dr. Felipe falou. Você tem um pneu, cara. Você tá careca, cara, você não vai tentar em alta performance, entendeu? Ou você não tem aderência, então o problema é esse. Agora, a questão não era a cartilagem em si, entendeu? E eram outros fatores, outras estruturas dentro do joelho lá que geram dor, entendeu? Ela não é a geradora de dor. Isso pode ser genético também, doutor? Pode ter uma característica genética disso aí, Fabiano? Tem, o que ele falou, eixo, as pessoas que nascem. Sim, geralmente quem tem familiares com artrose, né? A minha avó tem, minhas tias, meus tios, tem uma tendência maior, tem um componente genético muito enraizado nisso. E o que o Hugo falou é exatamente isso, a cartilagem ela tem uma espessura. No decorrer da vida ela vai ficando mais fina.
E a estrutura, o tecido cartilagem, ele não tem terminação nervosa. O que tem terminação nervosa é o osso embaixo da cartilagem, onde começa a cartilagem. O osso que a gente chama osso subfrontal é onde ela vai. Então, quando você tem uma lesãozinha de cartilagem, uma fissura nela que vai até o osso, quando você força, faz uma pressão em cima do joelho, você imagina uma coluna de líquido sinovial ali, né? Uma fenda, um líquido, você faz a pressão em cima, aquele líquido, tocando ali a parte óssea, gera dor. A gente fala que é o osso com osso, começa a bater. É a famosa sensação de dor em agulhada. Osso com osso. Você está fazendo esforço, puxa, parece que eu tomei uma agulhada no joelho. É um exemplo, o joelho, né? Mas pode ser quadril também, muito comum, tornozelo. Né? Então, existe o componente genético muito forte, mas é essa a questão. Quanto mais você usa, mais esporte de alta demanda você faz, tem um preço. Ali entra você tem uma visão diferente, né? Sim. Você tinha que jogar. Tipo, se eu tiver sem dor, eu vou falar, vai fazer aqui. Não vou na academia hoje. Não, essa semana. Antigamente tinha a tal da infiltração. Né? Que era, Isso, né? que era um terror, né? Depois foram descobrindo que aquilo ali, em vez de ajudava momentaneamente, mas a consequência disso mais na frente era muito pior. Você já estava desgastando até mais. É interessante essa questão da infiltração, porque a gente tem vários tipos de infiltração, né? Infiltração é um nome que é dado para qualquer substância que é injetada dentro da articulação, né? Então esse é o termo infiltração, mas ela pode ser feita com anestésico, com corticoide, ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas e mais atualmente os scaffolds, né? Que são as células mesenquimais, tecido gorduroso que a gente tira da barriga, uma coisa bem moderna, assim, é um tema de estudo muito atual e muito promissor daqui para frente, em termos de medicina regenerativa. Qual que é a quantidade máxima que se injeta, assim, por exemplo, dentro, você pegou o Marco está com dor, talvez ele tenha que jogar, você... Do ácido? Fala do... Qualquer que seja o produto, assim, qual que é uma quantidade máxima? Geralmente, Que vocês... vamos começar do anestésico, não se usa mais hoje. Isso aí talvez se usasse muito. Acho que você falou na sua época deixou anestésico. O anestésico, ele anestesia a articulação. Uhum. Mas a cartilagem não tem sensibilidade também. Não, mas todo o tecido dentro da sinóvia, cápsula articular, é bastante sensível. Aí você injeta 2 ml, se injetar 1, 2, 3 ml dentro da articulação. Ela se espalha lá dentro e promove a anestesia. Só que aí foi observado através de estudos que o anestésico ele era muito deletério para a cartilagem. Ele deixava a cartilagem enfriada. Então, conclusão, ia para um desgaste mais precoce. Mas eu estou com uma dor no joelho, eu preciso jogar hoje, que tem um jogo muito importante. Antigamente se fazia um pouco de anestésico junto com corticoide. Se forçava, parecia que isso não tinha nada. Depois do jogo, né, terminou o efeito da medicação, 1, 2, 3 horas, a dor volta e volta muito mais forte, porque você forçou um tecido inflamado. Né, o anestésico. Corticoide, geralmente, 1 a 2 ml. Né, hoje se usa bastante ainda, né, principalmente para artrose, idoso, degenerativo. E dá um conforto muito grande, porque ele é um anti-inflamatório local. Né? Então ele auxilia muito nas pessoas que têm dor e não conseguem reabilitar. Então a gente é uma das opções, faz o corticoide para conseguir fazer uma fisioterapia boa. Tem uma ação de 2, 3 meses e é o tempo suficiente para já ter uma memória muscular ali mais enraizada para continuar. Ácido hialurônico é muito variável, existem dezenas de marcas, tipos, peso molecular, alto peso molecular, baixo, médio peso molecular. Então é invariável, de 2 a 6 ml, né? 2 é o mínimo, mas depende do tamanho da pessoa. Entendi. Você pega um jogador da NBA, o cara tem 2 metros e 15, você coloca 6 ml, vai ser nada. Né? Aí você pega um corredor, né? Tem 1,5 m,
né, um joelho pequeno, você não vai colocar 6 ml, tem que colocar 2, avalia e tal, né? Aí tem a questão do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é uma forma de tratamento de doença degenerativa hoje, só que não é ainda amplamente usado porque não tem, como que se diz, um registro da Anvisa. Cientificamente até tem, né? Mas o que a gente não tem hoje é a liberação para uso rotineiro em consultório, né? Por quê? Porque é uma estrutura bastante complexa de se produzir. Ou seja, PRP, você tira 10 ml do seu sangue, tira 10 ml, aí ele vai ser preparado numa maquininha, geralmente uma centrífuga. Fica ali 10 minutinhos centrifugando, acabou, você tem aquele tubinho com plasma que fica na parte de cima, né? O plasma fica aquele líquidozinho amareladinho, e embaixo você tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, né? E aí você tira aquela parte amareladinha, aquilo lá é o que se usa para fazer infiltração. Geralmente tem 2, 3 ml. Só que aí entra uma outra questão, com muitos leucócitos, que é assim, através de estudos eles falam que a quantidade de leucócitos presentes no PRP tem benefícios e prós e contras, né? Então, assim, foi quando foi descoberto isso aí, falou, poxa, é o que tem de mais moderno. Então aí não se viu muitos benefícios quando se usa isoladamente. Aí começou a ser usado em locais de pesquisa, então universidades, né, onde se tem pesquisa médica, institutos, né, clínicas que são chamadas institutos por ter essa pesquisa enraizada, e começou a ser usado, mas no início teve uma boa resposta, né, mas não era esperado, porque o pessoal fala, poxa, um plasma rico em plaquetas, células-tronco, né, então vai regenerar a cartilagem e tal, e não houve isso. Entendi. E aí agora tem essa atual aí, que são as células gordurosas, mesenquimais, né, que são o que está hoje em medicina regenerativa de ponta, que é a mesma coisa, retira, a gente, por exemplo, faz com o cirurgião, né, geral, tira um pouco de gordura, geralmente do abdômen, mesma coisa, se prepara fora, faz filtrações seriadas até chegar num preparado que fica parecendo um tijolinho de gordura, né? Um pedacinho. E aquilo se injeta dentro da articulação, aí pode ser associado com ácido hialurônico, pode ser associado com PRP, mas isso em institutos de pesquisa. Privado ainda não é rotina. A gente não faz. Então, assim, a quantidade depende do tipo, do perfil do paciente, do tamanho, né? A gente pode fazer 2 ml semanalmente, né? Pode fazer 4, 5 sessões, ou fazer um monoshot, que a gente chama, põe tudo de uma vez só, 3, 4, 6 ml, e não precisa ser repetido. Entendi. Eu sou mais a favor dessa porque é uma agulhada. Só, né? Vai de uma vez e Não é uma bacana, coisa não que reclama mais, né? Porque dói, né? O joelho não é uma área tão sensível, mas você pega punho, mão, dedo, né? É muito sensível, a sensibilidade face. Tudo guiado com ultrassom você faz, né? Tudo guiado. Pode ou não, pode ser guiado com ultrassom ou não. Existem algumas técnicas que você faz a olho nu, né? Mas tem pontos específicos, né? Superolateral da patela, anterior, anterolateral, depende da prática, né? Tem gente que O usa espaço interarticular é maior, né? maior, Todas as articulações são E menores, quando ele né? injeta também, ele sente aquele vão do espaço, né? Você sente, sente aquele... Você sente. E quando tu tá com o joelho inchado, você pega uma artrose, um idoso tá com o joelho bem inchado, é mais fácil, porque você funciona, tira aquele líquido dentro da articulação, expressa, e aí você coloca a medicação.
Bom, agora falando de medicação, aí tem os fundos protetores. Você Sim. está usando muito ainda, não está? Já falou um pouco de artrose, entrou no meio do assunto aí, como que tá? Esse é um tema bastante discutível, né? Se fala muito em congresso, olha, é muito bom, não tem efeito. O que eu vejo, eu uso muito, assim, eu gosto do C2, colágeno, né, do C2, e o que a gente vê na prática clínica é que há uma melhora da função muito boa. Função, o paciente chega com limitação para dobrar, esticar, rodar o joelho e tal. Começou a tomar, Começa, não é assim, igual um anti-inflamatório, você toma um comprimido, daqui uma hora já está bem. Não, o colágeno ele tem um efeito retardado, né? Você tem que tomar algumas semanas para ter um efeito esperado. E eu gosto muito assim, de suplementar colágeno. Hoje em dia tem o colágeno tipo 1 e 3, que é o Verisol, que é uma outra alternativa muito boa, então engloba. esse é tipo 1, Colágeno, o C2 é o colágeno tipo 2. E tem o, você falou agora? O Verisol é uma medicação que é o colágeno tipo 1 e 3. E 3. 1 e 3. O colágeno tipo 2... Porque veio semana passada aqui, até vai entrar no ar pra galera, acho que a galera assistiu ao vivo, o Lucas mais de ombro, ele passa chocolate tipo 1, cara. Tipo 1. Passa chocolate tipo 1 pra galera, até me surpreendeu a senhora que ele falou assim, falou, passa chocolate tipo 1 também. Sim, e é uma suplementação que todo mundo falava, mas poxa, suplemento, vitamina, como é que vai melhorar? E aí, mas funcionalmente é uma coisa interessante, tem resultado. Ajuda a gente a reabilitar pra caramba, cara. Pra nós Ajuda ajuda demais, cara. Porque o cara chega com a função melhor, o cara consegue com o exercício melhor, movimenta melhor. Se for um atleta que tem alguma coisinha, já tem a mobilidade melhor, melhora para ele ganhar musculatura. E não é só, você não fala em C2 só para joelho. Não, para tudo. Tudo, cervical, ombro, elasticidade. Eu sou muito crente de que ajuda na elasticidade. Lógico que não é só medicação. Não é a cura, né? Não é assim, eu vou tomar e vou ficar sentado esperando fazer efeito. Não. É um conjunto da coisa. Você tem que tomar e fazer o exercício, fazer a fisioterapia, fazer o alongamento, enfim, musculação. E o colágeno tipo 2, a cartilagem é composta de colágeno, né? Proteoglicanos, aminoglicanos, tudo lá, e colágeno tipo 2. Né? Então, ele não vai regenerar. Todo mundo fala, mas eu vou tomar o C2, eu vou ter uma regeneração da cartilagem. Nos Estados Unidos buscar o C2, que lá é mais barato, toma um monte. Vende no supermercado. Vende no Walmart. Walmart, ó, quer patrocinar nós aí também. E não é uma coisa que vai fazer efeito imediatamente, né? Então, tem que ser feito, tem que adaptar o exercício sempre, não adianta só tomar medicação. E o colágeno tipo 1 e 3 englobam outras fibras, né? Ele é o tendão, o ligamento, o músculo, o osso, né? Até que a mulherada adora. Poxa, melhorou meu cabelo. Comecei a tomar um remédio para o joelho, melhorou meu cabelo, melhorou a qualidade da minha unha e tal. Realmente, né? Tudo na base do colágeno. Dá um tempo. Falando do C2, falando de cronovetor. Agora as perguntas que o pessoal fazem muito pra mim aqui no dia a dia aqui do Hugo, todo mundo. Sabe, artrose tem cura? Quando eu faço meu menisco, quando eu faço artroscopia, a meniscectomia, eu tiro tudo do meu menisco? É uma pergunta que eu faço direto. Eu fui lá, operei, tirou tudo do meu menisco. Pô, não tirou tudo do seu menisco, mas o Felipe é especialista, ele fala pra gente aí. Conta pra gente. Bom, realmente, hoje em dia a lesão do ligamento cruzado e o menisco são o dia a dia, né? Muita gente se machuca, pode ser uma... Estou na fila de... já tenho uma. Exatamente, é muito comum, né? E quanto mais forte você quanto maior a sua musculatura, menos sintomas você tem, né? Quando você rompe só o ligamento cruzado. Porque aí tem um misto, ligamento cruzado junto com o menisco, lateral, ligamento colateral, né? Tanto é que tem uma história engraçada. Uma história não, assim, foi uma palestra do Zico. A gente falou do Zico também. Exatamente. Ele tem uma história excelente, assim, de vida mesmo.
foi num congresso que a gente foi, e uma Copa, ele estava se preparando para a Copa, né? E pum, machucou o joelho, rompeu o ligamento cruzado. E o Zico, né, persistente, um excelente exemplo de profissional. Não, porque eu vou jogar, e toda a equipe médica em cima naquela época. Poxa, o que a gente faz? Fisioterapeuta, médico do esporte, fisiatra. Não, vamos reabilitar. Conclusão. Uma história que ele contou, começou a fazer fisioterapia, mas assim, insanamente, 8, manhã, de tarde, de noite, de 10 madrugada. horas por dia. O Zico tinha, né? E ainda tem uma massa muscular muito grande, boa. E ele falou, não, eu vou jogar. E ele foi assim, perseverante até o momento que, pré-jogo, ele falou, não, eu tenho condições de jogar. E jogou a final, fez os jogos da Copa, fez gol. Tá? Com o joelho rompido, com o ligamento rompido. Lógico que depois isso doeu e tal, né? Mas o ligamento cruzado é uma lesão muito comum e todo mundo tem medo, né? Fala assim, poxa, rompi, vou precisar operar, já pensa no trabalho, quanto tempo eu vou ficar afastado vou voltar a jogar. Para nós jogadores, voltar a doutor, jogar. eu falo até eu comecei a chorar por causa do tempo que ia ter que ficar parado. 7 meses. Eu já põe Exatamente. lá no calendário, 7 meses sem jogar bola. Isso aí isso acaba com a cabeça do cara. Mas pelo jeito, assim, você opera, um atleta profissional, mas ele volta rapidamente a fazer as atividades, porque tem, né? O clube tem um fisioterapeuta, ele começa a fazer os aparelhos. Você não fica parado. E é de manhã, de tarde e de noite. É dentro disso. Acho que a ideia é não jogar bola, né? O cara gosta de estar lá no campo. Quer se exercitar. Né? Exercitar vai. E vai. Porque vai ter um tempo para isso, né? Geralmente 2, 3 meses você começa a correr, já fazer musculação. Cada coisinha, cada passo que dava já era uma alegria. Exatamente. Até o físico que a gente odiava. Até Até o tiro de mil dava saudade nessas horas. Mas a questão da artrose, né? A artrose tem cura. Poxa, essa é uma máxima que ainda a gente não tem resposta, né? A artrose atualmente não tem cura, ela tem controle, a gente consegue controlar com exercício, com os nutracêuticos da vida, o C2, e hoje tem algumas medicações aí específicas para isso, né? Mas não tem cura, a gente consegue ter uma boa qualidade de vida com exercício, que é a chave de tudo, é a prática de exercício, né? Sim. Então, aí entra o papel de vocês. A gente direcionar a forma correta, você vai fazer cadeia fechada, cadeia aberta, aí tem toda aquela história, né? Faz adaptação do que você vai fazer. Eu vou jogar tênis. Beleza, vamos jogar um tênis em dupla, vamos diminuir para uma vez por semana. Eu acho que o mais difícil tratar, na minha opinião, quando o cara tem artrose, é corredor de rua. Não. O cara não gosta de fazer outra coisa. Quem corre não gosta de ir pra academia. Não. Quem corre não gosta de fazer nada de fortalecimento. Então você tirar o cara da rotina de todo dia fazer o 10K deles, 8K deles, fala, você vai correr só 3. Só 3 e tem que fortalecer pelo menos 3 vezes por semana. E nada substitui, né? Para o corredor. Vai pedalar. Não, eu não gosto de correr. Você colocar ele na esteira, parece um rato. Parece um ratinho correndo na esteira. Ele não gosta, cara. Esse cara é o mais difícil. O tênis você consegue adaptar. Fala, você vai correr e tal, jogar em dupla, diminui para 2 vezes por semana, joga lá 1 hora, assim. Mas o corredor é mais difícil. E agora o jogador também. Pega o jogo de futebol, você pode jogar, mas você vai jogar na graminha, nada de sintético, nada de salão. Porque mas aí entra o que o Dr. Felipe falou, e que o Marco também perguntou. O ser humano, ele gosta assim, não faz um preparo adequado para poder fazer uma atividade, e depois quando quer fazer demais, né? Assim, existe um exagero. O atleta, por natureza, tem que exagerar, né? Assim, é pouco repouso. Se você pegar agora, esse começo de ano, as promessas de ano novo, aí, cara, vai chegar um monte a lesão. Não, fevereiro vai encher, né? Fevereiro ainda mais com a questão da pandemia, né? Muita gente teve o Covid, que também deu essa infecção do Covid deu uma atrofia da musculatura muito grande quem teve infecção, né? E
Agora eles falam, poxa, não, eu quero fazer alguma atividade física. E ele se acha em alguma coisa. Às vezes, eu gosto de correr, mas nunca correu na vida. Foi o que eu falei no outro. Chegou um monte. Não, que eu preciso emagrecer. E a corrida é uma excelente atividade para emagrecer. Só que é uma das que causam mais lesões para quem é sedentário. Ele não quer andar para daqui a pouco começar a correr, trotar, daqui a pouco correr 10 km. Não, ele já vai direto para correr. Ele baixa o resultado imediato. Ele baixa no taquaral ali, filho, vai que vai. O maior problema é esse. Começa a machucar. Começa a machucar. Imediato. O que vem desculpa, então, o que vem de machucado? Geralmente, canelite, muito comum, né? Que é a fratura, o início de uma fratura por estresse, né? Uma periostite ali na perna, na parte de dentro. Aí vem as tendinites dos pés, né? Tibial, fibular, né? Pata de ganso, joelho, tendinite glútea, lombalgia, tendão patelar, quer dizer, assim. E aí o cara começa a correr, não se preparou, começa, por exemplo, tem uma tendinite patelar, ele vai ter que parar, porque demora para ter resultado, né? Para tratar, demorado. E o medo do rebote o cara tem, né? O cara começou a correr, começou a emagrecer, começou a ficar tipo em forma e tal, o cara começa a perder a barriguinha, começa tem medo de voltar a engordar. Aí o cara você fica falando, imagina, agora que eu perdi tipo 10 quilos, eu vou voltar a parar. É o psicológico. Aí você fala, não, mas você vai pedalar, Fala, não, mas não é a mesma coisa. O cara fala, não é a mesma coisa. Ah, mas você vai continuar, pelo menos você mantém como você tá, né? Adapta, né? Faz uma outra paralela. Faz um transporte sem impacto. Não, mas não é uma coisa, o duro é você fazer o cara parar. Eu tô com uma lá agora, não tem nada a ver com lesão, nada. É uma amiga nossa em comum lá, trabalha até numa de radiologia aí. E ela, por coincidência na semana, ela inflamou a unha, cara. Deu um hematoma assim, acho que é de pressão, mas pulso e tal. Cara, o desespero que ela tá de não poder correr. Eu vou na podóloga mandar furar. Eu falei, mas você vai na podóloga mandar furar, aí você pega uma infecção, piora a sua situação, melhora, você toma o seu antibiótico, melhora. Cara, ela foi pedir lá na clínica se ela podia correr na esteira descalça. Porque não podia pôr tênis. Começa a virar uma questão psicológica, né? É muito isso que a gente tinha falado, né? É a dependência hormonal da questão. Porque o músculo, quanto maior a musculatura, o músculo é uma grande glândula. Então ela produz uma enzima que vicia. Né? Então, conforme você vai fazendo atividade física, vai endorfinando. E o resultado? Você vai pegando, assim, se não fizer, você dorme mal, né? O humor muda. Então, a pessoa quer fazer. Isso que é interessante nessa questão da atividade física. Muda a vida, né? E uma dúvida assim, doutor, por exemplo, no meu caso, eu fui atleta a vida inteira, tá? Nesse caso da artrose, tá? Eu vou ter mais facilidade de ter artrose do que uma pessoa que, por exemplo, foi moderado, vamos dizer, o exercício moderado, né? Moderado. Para mim, que fui esportista desde sempre, eu vou ter uma propensão a ter mais rápido que essa pessoa? Aquilo que a gente tinha falado. Não é que você vai ter uma propensão maior. É o uso. O seu pneu a exigência articular. Você bateu 1 milhão já de KM já. KM está estourado. É para aquela pessoa que nunca fez nada, por exemplo. Então pode ter uma artrose, vai ser difícil. Ela vai ter uma artrose senil, uma artrose pela idade. Lá pelos 80 anos, assim, começa a incomodar. Mas para quem faz muita atividade física, não que ela vá ter, mas ela tem uma probabilidade maior de apresentar um desgaste relacionado ao impacto, né? É um negócio que usa todo mundo, né? Se você fizer um exame de imagem da pessoa assintomática não ter dor, vai aparecer alguma coisa, né? Vai aparecer, se for uma condropatia, um menisquinho machucado, mesmo se você não tiver dor, vai aparecer. E o cara tem estrutura, igual falou, tem musculatura boa e não tem sintoma. Então ele vai. Meu irmão, por exemplo, ele tinha o cruzado machucado e jogava, porque ele tinha uma musculatura muito. Então diz que o que segura o cruzado esse entra num grupo diferente de pessoas, é o grupo de compensantes, é exceção. Eu acho que é quanto?
Isso é um negócio interessante, não, é cara. pequeno. É 5, 10% da Ele população, 10, velho. Esse é um negócio bem diferente. Então, ele tinha essa situação que inclusive tratou com você lá pra caramba. Ele é O compensante. meu irmão tinha uma situação que ele jogou um bom tempo com o cruzado rompido. Né? É um caso bem atípico. Isso é. A gente tem uma paciente comum. Cara, a gente vem conversando com vocês no carro. Vou até contar a história dela. Foi o Felipe encaminhou pra mim. Ela chegou no desespero lá, estava com um processo de serviço, alguma coisa. Eu não posso operar agora, Se quiser eu venho todo dia, não sei o que. Eu falei, não, calma, vem 3 vezes por semana, vou reabilitando. Não, mas eu tenho 1 mês e meio para ficar boa. Cara, desativei quadril pra caramba, ativei. E é pessoa longilínea, né? Pessoa longilínea é mais difícil você ganhar massa muscular, né? Então, ativei. Cara, hoje ela vive bem sem cruzado. Faz até extrapolias que a gente vê, me manda mensagem pra ela, fala, você tá louco pra fazer isso, velho? Não pode. O dia pulou de paraquedas, o dia foi no, não sei onde, no bang jump. Mano, não pode. Se você bater isso no chão, você já era, meu amigo. Você vai fazer o quê? Vai acabar a sua profissão. Ela não depende do joelho para trabalhar, mas ela faz coisas que vai entrevistar alguém de dança, por exemplo, ela quer dançar junto. Entendi. Nossa, Mas aí entra a questão também do massa corporal, sabe? Uma coisa interessante, os longilíneos e magros têm uma menor exigência muscular, né? Assim, do dia a dia. É diferente de uma pessoa baixinha e forte, pode ser até bem musculosa. Se ele se machucar, ele pode ter muito mais dor do que uma pessoa longilínea e magra, né? Porque não tem tanta demanda. E uma coisa que, doutor, uma coisa que eu acho que acontece bastante, não sei se você até pode me falar melhor. Por exemplo, eu rompi o meu cruzado quando eu estava mais forte e mais suplementado, mais forte. Foi a época que eu estava mais forte para jogar futebol. Foi quando eu me machuquei. Até o meu peso, eu estava um pouquinho, mas era massa muscular. Né? Você machucou, você girou em cima da perna? Não, eu estiquei a perna na hora de apoiar. Então foi um trauma, né? Lesão traumática. Mas não foi nada brusco, assim, sabe? Foi normal. Foi um jogo contra o Vasco. Não, mas você pegar o que tá fazendo o tema da semana, cara, foi do bem... Ferrarense de São Paulo, lá também foi. Ele deu uma chicotadinha só no. Então, chicotadinha só não. Deu uma bambeada. O meu deu um estalo, deu aquela dor momentânea. Eu até falei, não, doutor, vou voltar. Aí voltei. Aí eu toquei a primeira bola, dei uma chapada numa bola. Foi no jogo contra o Vasco, tinha acabado de fazer o gol, inclusive, cara. Eu chapei a bola e corri, não senti nada. Falei, beleza, por quê? Teve uma época no Flamengo. Você estava no Flamengo? Não, essa época estava no São Caetano. E aí o que acontece? Aí eu lembrei de uma lesão que eu tive no Flamengo. Que eu fui dividir uma bola, Fabiano, e dividi com a ponta do pé. Aí me deu. Aí girou. Então, não. Aí me deu colateral medial. Cara, meu joelho ficou bamba, mas era o colateral medial, não mexeu com nada. E quando eu machuquei o cruzado, doutor, tinha a mesma sensação do joelho bamba. Eu falei, não foi nada, deve ter sido colateral. É que nada. Na outra que eu toquei, eu girei, aí meu joelhão bambeou, aí eu falei, não tem condição. O ligamento cruzado, ele não rompe em linha reta, você correndo. Né? O tal do É gelo. um movimento específico, geralmente é com apoio do pé no chão, e você gira em cima do joelho. Ou você salta e apoia a ponta do pé no joelho. Esse simples fato de rodar bruscamente a perna, rompe. Então tem gente que rompe pulando escada, né? Atravessando a rua, dá uma pisa em falsa. Sabe quando a pessoa rompeu uma vez? O cara a gente tava fazendo caminhada, a pessoa chamou, você quer fulano? Ele virou, o pé ficou travado. Ele escutou o estalo. Ele falou, girou, velho. Não tem. É um movimento específico. O ligamento cruzado, ele rompe em um determinado movimento, que é exatamente isso que você falou. É o apoio. Você pode estar na bola, numa divisão ali de bola, você chuta, o outro chuta a ponta do seu pé, roda, já é o suficiente. E outra coisa, a questão do peso que o doutor falou, aquela questão do Ronaldinho, o fenômeno que a gente conversou, né? Mas do Ronaldo aquela questão que ele ganhou muito peso, ficou muito forte. Típico, né? Do Ronaldo ele foi tendão patelar, né? Outra lesão, uma lesão bem mais difícil. Pra época ainda é mais difícil ainda, porque
ninguém sabia se o reconstrução do patelar ia ser efetivo no caso dele, porque a fixação é um lugar bem ruim. Esses tendões, o patelar, o tendão quadríceps, né, eles geralmente se rompem em algumas situações específicas, ou uma tendinite crônica, né, tem aquela dor no joelho, bem ali embaixo da patela, em cima da patela, uma tendinite. E aquilo vai tendo uma alteração tecidual, que as fibras emaranhadas, elas vão se espalhando, passando, chega um momento que você tem uma lesão por inflamação, né? Isso ao longo de muito tempo, inflamado, por exemplo, né? Provavelmente ele teve isso, muito treino, a qualidade de vida, não sei. O aumento de massa que teve na Europa. A questão do peso. Cara, esse daqui era um. Aí foi Esse daqui ele tinha 70 quilos, depois ele voltou com quase 90. Então, eu senti também quando, nesse dia, eu tava muito forte, eu tava com um peso maior, mais de massa muscular. E assim, todo mundo que às vezes retrata, fala que é sempre na melhor fase, doutor. O cara tá mais encorpado, o cara tá... É confiança. E aí tem a questão da lesão. É confiança. De cruzamento. Aí pode ter relação com o peso também? Não com peso, mas é aquela coisa, você está muito bem preparado, então você enfrenta Você qualquer vai de coisa. qualquer jeito. Você vai driblando, você vai jogando a bola de um lado para o outro, aí vem alguém ali te dá um encontro ali. E você tava empolgadinho que tinha feito um golzinho lá, e aí você achando O pior que foi sozinho, e porque geralmente é sozinho. Geralmente sozinho. Muitas vezes do cruzado é sozinho, cara. Mas no futebol tem muita divisão de bola, tem queda, né? A hora que salta, na hora do cobrança de escanteio, todo mundo vai, sobe, cabecear. Hoje o salto não vai tentando, porque antigamente tinha muito por causa dos buracos. Hoje os campos estão uns tapetes. Hoje tá tudo bem. Depende do campo, né, velho? Tem alguns Tem uns da copinha, o cara pintou o gramado pra disfarçar. Pintou, gostei, Não, mas você falando de lesão de cruzado, igual você pega jogador de futebol americano, da NFL, só que ele é ao contrário, os caras lesam o cruzado posterior, né? Porque os traumas é de frente. É o contrário do futebol. Trava, ela bate na tíbia e a tíbia vai pra trás. Aí rompe o cruzado posterior. E o time lá começa com 60 atletas, termina com 36, 30 e pouco. É muita lesão, cara. É um esporte de bastante contato, né? Tanto é que cervical, ombro, tem muita luxação de ombro, lombar, muita. Lá o médico fez trabalho, hein? Não, e tanto é que eles têm como regra, são 16 jogos. A temporada, 16 jogos. Acabou. Passou, que nem tá agora, né? A fase final, no final de fevereiro vai ter os jogos finais, entendeu? Mas assim, eles vão completar o quê? Máximo 20 e poucos jogos. Chega, velho. Não chega. Não dá, porque o cara é muita pancada. E o basquete também, quando tem umas lesões feias também no basquete. O basquete, mas é o que você falou, é aquela é mais jumpers, né? O cara tem a lesão de aqui, salto, ele cai com a perna apoiada. Ou então ele vai subir com um bandeja, o cara toca nele, já cai com a perna meio torta. O próprio Nenê, que acho que é o brasileiro mais conhecido da NBA, né? Que não foi campeão, mas ele mais jogou, que mais destacou na NBA. Virou o CEO do representante agora do... Então, ele teve uma lesão feia lá na época, né? Ele foi descer no enterrado, o joelho deu a hiperextensão e jogou pra dentro. Então ele rompeu o LCA, o LCP e os ligamentos do canto póstero lateral, velho. Então lesão, ele teve multiligamentar. Acharam que ele não ia voltar no mesmo nível e o cara voltou. Tem um menino que jogou comigo não jogou comigo no São Caetano, o Márcio Gris, que hoje é diretor, inclusive, da Ferroviária ali. Ele rompeu até o poplíteo, que eu acho que era o último ligamento, até o último rompeu. Esse foi campeão, hein? Não, aí meteram um gancho, eu acho que... né? Aí como é que funciona, doutor? Aí esse aí já é uma parte mais específica desse nome. São cirurgias, né, que a gente fala. Provavelmente ele deve ter rompido os cruzados, né? Anterior, posterior, lateral, medial. O joelho sai do lugar, literalmente. Foi tudo. Aí é uma lesão gravíssima. Mas é muito azar. A perna dele ficou dessa finura. Cara, é impressionante. Ele ficou quase 2 anos para voltar. E voltou a jogar. Márcio Gris voltou a jogar. Aí ele fala que rompeu até o poplíteo. Que eu nem sei o que é isso. Não faz parte ali. É o último. A parte posterior da comédia, raramente. Às vezes até tem um estiramento, né? Do tendão, né? Do músculo do poplíteo. Mas ele é para romper ele precisa de uma força imensa ali de torção. Né?
Cirurgia Você tá complexa. azarado, né? Tem que ser. Não, foi. Poxa, Eu falei, isso aí é tipo daquela curva de 1 em 1 milhão, né? 2 Não sei anos se- levou. Ah, não, É aquela curva que entra. 2 anos ele levou pra voltar. complicado, né? E voltou, cara. Ele voltou a jogar mais um tempo. Doutor Felipe, ó, a pergunta, acho que também uma coisa que a gente discutiu na última vez que a gente conversou é quanto tempo hoje, porque assim, a cada hora tá mudando o tempo de retorno ao esporte, né? Teve, né, o protocolo acelerado, 6 meses, ficou por muito tempo, e aí foi começando a aumentar para 9, né? Hoje fica entre 9 e 1, lógico, em um ano, assim, qual que hoje pelo menos assim, no congresso a gente está fazendo entre 9 e 1. Né? Eu prefiro fazer a partir de 9 e falar, cara. Entre 9 meses e 1 ano. 9 meses e 1 ano. É, Assim, hoje... não mudou muita coisa, viu? Não mudou muita coisa exatamente pelo fato de seguir os protocolos, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, até ter força o suficiente. Hoje em dia você pega a avaliação Os funcional. parâmetros de alta, né? Exato, não são todos os lugares que têm disponibilidade de fazer. Aqui em Campinas, Centro Grande, tem locais que fazem, né? Tem mais de um, né? Tem uns 3 lugares que Campinas que fazem. Mas a grande maioria não tem, nem conhece, não sabe o que é isso, né? Uhum. Mas, a princípio, hoje, 9 meses, tá? Meio que consenso, assim. Lógico que, tirando os atletas profissionais... Então, que alta vivem performance. disso, Isso que eu ia perguntar Vive agora. disso. Mas mesmo assim, hoje, na profissional na NBA, tem um protocolo de proteção, eles ficam fora da temporada. Sim. Doutor Felipe, qual que é o tempo de retorno seguro, né, para a prática esportiva após uma lesão de ligamento cruzado anterior? Como rotina de tratamento de retorno ao esporte, a gente fala hoje uma média de 9 meses. Né? Existem alguns trabalhos, inclusive, que falam a cada mês que você orienta um retorno ao esporte antes dos 9, você aumenta exponencialmente a relisão. Né? Então, assim, tirando a prática do futebol, um exemplo do futebol, que tem um clube de ponta, primeira classe, Série A, que tem a reabilitação muito eficaz, que todo dia lá, 6, 7, 8 horas por dia, pode ser até que consiga voltar, né, exemplo do Neymar na Copa, né, antes, tá? Mas é um risco. Né? O paciente está muito bem preparado. Né? Pode ser um benefício de um lado, mas pode ter uma perda futura maior. Eu voltei com 6 meses. 6 meses. 6 meses eu já estava treinando normal. Jogando 7 meses. Mas você pegou a fase do protocolo de 6 meses. Teve uma fase muito grande aí. Uma fase de reabilitação precoce, que também não teve muita adesão, assim, porque houve novas lesões, né? Sim, Teve sim. muita recorrência. Foi uma coisa até que a gente comentou, porque hoje você escuta mais essa reincidência de voltar à lesão. Na minha época, mesmo com esse protocolo, pelo menos na área do esporte, estou falando na minha, dentro do futebol, a gente ouvia muito pouco uma reincidência do cruzado. Né? Mas é o que ele falou, a preparação do clube, a estrutura, Então. 2, 3 períodos, o descanso, a avaliação funcional, você tem o parâmetro isocinético, isométrico, Às vezes, saltos, né? às vezes o pessoal faz, com 7, 8 meses, faz uma avaliação funcional, está preparado. Eu liberei um paciente seu com 7 agora, tem caminho para mim, o João Dib também, vai jogar tênis. Sim, Tudo os testes, desenvolvimento. Mas aí também é um outro tipo de esporte, né? Fala assim, É. tênis, beleza, né? Agora futebol, sim, né? Mas o que eu falo assim, acho que vocês têm consciência, eu falo pra todo mundo assim, velho, pode levar até um ano. O cara não cria aquela expectativa. Exato. Porque você fala pro cara 6 meses, vai conseguir e vai se pressionando já. Você- Então você fala um ano. Se você falar um ano para um jogador hoje. Não, mas você fala, você pode levar até um ano, depende de você. Se o cara chegar com 7, 8 meses passando os parâmetros, vai liberando aos poucos. Eu não sei como é que tá hoje, Fabiano, assim, até porque eu até estava trabalhando no clube agora que teve um menino que fez uma cirurgia e ele estava com 7, já tinha 8 meses. Eu falei, mas por que ele não está jogando ainda? Aí foi onde eu tive o debate com o preparador físico, que é um menino estudioso, aí ele falou, Marcos, os caras agora você está voltando com um ano, cara. Eu falei, mas como assim, cara? Aí foi onde a gente, debateu sobre isso, porque
Na verdade, isso é um debate mesmo, cara. Tem conversa, é um debate. E assim, vai longe, cara. Começa a falar isso aqui no meio de. Aí a gente hoje- até falou na hoje questão fala de biotipo também, né? De repente cada um tem uma. Igual ele falou, o cara tem um valgo acentuado. Você dá um giro lá, já tá em valgo, velho. Já vai embora. Então, assim, hoje, acho que um bom parâmetro de retorno ao esporte, avaliação funcional, né? E a qualidade de força muscular que o jogador tem, né? Então, a princípio, 9 meses, né? Não teve muita mudança, pode ser um mês a mais, um mês a menos, depende muito da recuperação e do tipo de esporte. Sim. Né? Como a gente está no país do futebol, geralmente 9 meses. Né? E outra coisa que eu comentei que chamava muita atenção, porque, por exemplo, eu fiquei 15 dias para começar a fisioterapia. Hoje já Ficava de muleta. E hoje o processo é muito mais rápido. O cara já sai já fazendo fisioterapia. Até no hospital, se tem uma estrutura boa, já faz lá. Então, se você for ver, pô, caramba, agora começa mais cedo e prolongou o negócio. E naquela época começava mais tarde e o tempo era mais curto. Né? Então, assim, até nisso... e nessa questão da fisioterapia mais precoce? Porque na minha época andava 15 dias de muleta, não podia nem colocar o pé no chão. Eu gosto, geralmente, chegou um paciente hoje, rompeu o ligamento cruzado, a gente faz o exame físico, rompeu, está bem clássico. Vamos fazer a ressonância, que demora geralmente uma semana, 10 dias. Começa a fisioterapia Mas hoje, né? Pré-operatório. Eu brinco assim, vamos começar hoje. Por quê? Porque dá para começar. Torcer hoje, amanhã, se estiver lá na fisioterapia, já vai ter um benefício. Né? Porque a musculatura vai sendo preparada para uma cirurgia e reabilitação muito mais rápida depois. Então é tudo questão de reabilitação mesmo. Bom, galera, obrigado aí por mais um Pod Físio. Obrigado, Marco. Obrigado, Hugo. Obrigado, Dr. Felipe. Se você quiser deixar seu Instagram aí para divulgar, Felipão, fala aí para depois. O Instagram é Felipe Biguetti J.F. Biguetti é GHETTI. É o Felipe Biguetti J.F. Legal. Agradecer nossos patrocinadores agora, né? Temos aqui o Katori Sushi, é um vale para o nosso convidado lá curtir um sushizinho. A Fármaco Farma, que está sempre com a gente, sem a Fármaco a gente não estaria aqui presente no Pod Físio. Também tem uma lembrancinha para você, depois vou anunciar depois a Fármaco no vídeo, no Instagram da Fármaco. Se tiver interesse em manipulados, produtos estéticas, tudo tá para você. Valeu, galera. Obrigado pessoal que estava ao vivo aí. Queria só lembrar também, né? Tem muita gente que está assistindo. Lembrar de se inscrever, ativar o sininho, porque assim sempre vai receber. Postamos vídeo novo, Perfeito. Fizemos alguma novidade, a gente vai postando. Então, para a pessoa ficar sempre antenada e se inscrever, porque se inscrever vai receber nossa notificação, né? Notificação. Tá bom, gente? Bom? Obrigadão. Obrigado, Dr. Felipe. Obrigado. Valeu. Marco, estamos aqui. Mais um. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Tchau.